Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Capítulo 9. Naquela tarde, após a aula, Julia encontrou Ray à sua espera. Ele havia estacionado na mesma vaga em que costumava parar no ano anterior, quando ainda era um aluno, no fim do estacionamento, longe do prédio. Ela não ficou surpresa por vê-lo. De algum modo, esperava encontrá-lo ali. Após sair pela porta, afastou-se aos empurrões da torrente de risos e voltou-se automaticamente para aquele ponto. Caminhou até o carro e abriu a porta, exatamente como fizera tantas vezes no ano anterior. Jogou os livros lá dentro e sentou-se ao lado dele. É engraçado, disse como forma de cumprimento, ver você dirigindo o carro do seu pai. Ele tem sido bem legal quanto a isso, disse Ray. Eu o deixo na loja de manhã e minha mãe o pega à noite. Mas é estranho, porque ele ficou louco de raiva quando fui embora daquele jeito no último outono. Ele não entendia a minha decisão de abandonar os estudos e viajar por aí, e claro, eu não fui capaz de dar nenhuma explicação decente. O que você fez com seu carro? Eu nunca fiquei sabendo. Barry e eu martelamos o amassado até tirá-lo. Levamos o carro até o Hobbs e o vendemos a um fazendeiro. Perdi uma grana, mas valeu a pena me livrar dele. Ray deu a partida no veículo. Aonde você quer ir? Qualquer lugar, não importa. Área de piquenique? Não, lá não. Ela respondeu tão rápido que as 3 palavras saíram como se fossem uma só. Que tal a Henry's? Podemos comer alguma coisa. Você está com fome? Não, mas precisamos ir a algum lugar. Lá é uma boa escolha. Não era, como descobriram assim que chegaram. A sorveteria Henry's estava fazendo uma promoção de sundae com calda de chocolate, 2 pelo preço de 1, e a notícia tinha se espalhado rapidamente. O estacionamento estava quase cheio, buzinas soavam e havia uma longa fila no balcão. Alguns garotos do ginásio entravam e saíam de janelas de carro, sentavam-se no capô e berravam uns com os outros enquanto os veteranos gritavam de outros carros para que calassem a boca. A área de piquenique? Ray perguntou novamente. Julie fez que sim com a cabeça, derrotada. Acho que não temos muita opção. Eles seguiram em silêncio pela estrada sinuosa. Quando passaram por um ponto em particular, Julie fechou os olhos e mordeu com força o lábio inferior. Continuaram subindo a serra até chegarem à placa que dizia Floresta Nacional Cibola, Silver Springs. Então Ray virou numa estreita estrada de terra à esquerda, para longe da área aberta com mesas e bancos. Galhos roçaram os 2 lados do carro, e um esquilo atravessou na frente quando chegaram ao riacho e pararam perto da margem. Passaram-se alguns momentos antes de um dos dois dizer alguma coisa. Enfim, Ray falou. Continua igual. Julie fez que sim. O filete prateado de água serpenteava desde as rochas acima e desaparecia abaixo, entre as sempre verdes. Flores amarelas sem nome se espalhavam, suas cabeças despontando da terra fresca e primaveril, e além das árvores, o céu curvava-se num rico arco azul. Dava para ver um pedacinho da lua entre os galhos daquele pinheiro, disse Ray. Lembra? Não quero me lembrar. Não quero me lembrar de nada daquela noite. Julie, você precisa se lembrar. Ele pôs a mão por cima da mão dela. Nós precisamos lembrar, pensar para decidir o que vamos fazer. Por quê? Perguntou Julie. Já acabou. Faz quase um ano. Não, não acabou. Não mesmo. Do que você está falando? Não dá para simplesmente varrer isso para debaixo do tapete e fingir que nunca aconteceu. Ainda mais agora, depois do que aconteceu com o Barry. Julie tirou a mão debaixo da dele e enlaçou-a à sua outra mão, repousada no colo. O que aconteceu com Barry não tem nada a ver com aquilo. Ele levou um tiro durante uma manifestação estudantil. Não, nada disso. Não aconteceu um tiroteio nenhum na manifestação ontem à noite. Minha mãe acha, ela começou. Encare os fatos, Julie. A manifestação foi pacífica. Uns alunos com cartazes, só isso. Eles ficaram sentados na rua por um tempo e as pessoas que tinham ido ver os fogos de artifício tiveram dificuldade para sair com seus carros. Não teve violência. Nem sequer soltaram estalinhos. Que tal a gente parar de falar disso? Eu realmente não estou a fim de remexer nada. Julie, para com isso, disse Ray, sério. A gente precisa conversar. Ah, tá bom. Ela virou o rosto para ele e a dor nos olhos dela era tão profunda que, por um instante, Ray lamentou ter forçado o assunto. Tá bom, se você insiste em falar daquela noite, então sim, tinha uma lua atrás daquele pinheiro.
Sim, foi um lindo piquenique. Sim, a gente matou um garotinho. Mais alguma coisa? Tem o Barry. Julie ficou calada por um instante, digerindo o que ele tinha dito, então falou lentamente. Você acha que o Barry foi baleado intencionalmente por alguém que sabe o que aconteceu? Pela mesma pessoa que escreveu aquele bilhete para você e que me mandou um recorte de jornal. Que recorte de jornal? Perguntou Julie. Eu não sei de nenhum recorte de jornal. Recebi no sábado. Veio pelo correio, assim como o bilhete que você recebeu. O endereço estava escrito com as mesmas letras. Ray pôs a mão no bolso e tirou a carteira. Abriu-a, pegou o recorte de jornal dobrado e o entregou a Julie. Ela o olhou de relance e o devolveu. Não preciso ler, Ray. Eu me lembro. Consigo repetir palavra por palavra. E a Ellen? Ela recebeu alguma coisa pelo correio? Não pelo correio, disse Julie em voz baixa. Mas aconteceu uma coisa. Falei com ela no domingo. Ela achou que fosse coisa do Barry, que ele estava pregando uma peça nela. O quê? Uma foto recortada de uma revista. Estava colada na porta dela. Isso aconteceu no sábado. Ellen contou que estava tomando sol na piscina e um cara, que está morando no apartamento 2 portas depois do dela, apareceu e se sentou ao seu lado. Eles conversaram um pouco, então Ellen, preocupada em não se queimar demais, voltou para casa. Quando chegou ao apartamento, descobriu que alguém tinha grudado na sua porta a foto de um menino em uma bicicleta. Ela achou que talvez Barry tivesse passado por ali, já que ele dissera que a encontraria no fim de semana, e ao vê-la com outro cara, quis dar uma lição nela. Isso não parece coisa do Barry, comentou Ray. Ele se diverte bastante por aí, e não teria o menor direito de bancar o ciumento com a Ellen. Mas a Ellen não sabe disso. Ela não sai mais com ninguém. Além do que, não ter o direito de ter ciúme não significa não ter ciúme. Julie fez uma pausa. Admito que isso parece bem improvável, mas foi o que a Ellen pensou. Ela me falou que, se o Barry não ligasse até o meio-dia de segunda, telefonaria para ele para resolver isso. Você acha que foi isso que o levou ao campo de atletismo? Perguntou Ray pensativo. Um telefonema da Ellen? Pode ter sido. O jornal dizia que ele recebeu um telefonema de alguém logo antes de deixar a casa da fraternidade. E aí ele foi baleado. Você não está achando que foi a Ellen, né? Julie encarou, horrorizada. Isso é ridículo. Ela é capaz de beijar o chão em que ele pisa. Claro que não estou achando que a Ellen atirou nele, disse Ray. Ela nunca pegaria uma arma, quanto mais puxar o gatilho, e é louca pelo Barry. Estou apenas pensando alto, tentando olhar a situação de todos os ângulos. Se o telefonema não foi da Ellen, Julie começou. Alguém mais sabia. Como você falou, Barry não é exatamente o namorado mais fiel do mundo. Quem sabe o que se passa em seus outros relacionamentos? De repente, ele estava saindo com algum garoto da universidade que tem um namorado ciumento. Não temos como saber. E ainda existe a possibilidade de ter sido um acidente sem nenhuma relação com nada. Algum maluco chapado andando com uma arma sem saber nem se importar se alguém sairia ferido. A gente lê sobre esse tipo de coisa por aí. É possível, admitiu Ray. Mas seria uma estranha coincidência depois das coisas que nós três recebemos. Era Barry quem estava dirigindo naquela noite. E ele foi o único que não recebeu nenhuma recordação do acidente, até onde a gente sabe, pelo menos. Recebeu uma bala, disse Ray. As palavras ficaram suspensas entre eles, pesadas à branda luz da primavera. Julie deu de ombros. Tudo bem, disse em voz baixa. Já que você insiste nisso, vamos supor por um instante que a pessoa que atirou em Barry é a mesma que está mandando os bilhetes, as fotos e os recortes. A pessoa que sabe, ou acha que sabe, do acidente. Então por que essa pessoa esperou tanto? E por que faria algo assim quando tudo o que tinha de fazer, tudo o que sempre teve de fazer desde o começo, era nos denunciar à polícia? A parte sobre esperar tanto, eu não tenho como responder. Ray sacudiu a cabeça. Sobre a outra, bem, a pessoa só pode nos odiar, a ponto de querer nos matar com as próprias mãos em vez de deixar as autoridades nos punirem de algum outro jeito. Quem seria capaz de sentir tanto ódio? Julie perguntou com a voz trêmula. Alguém muito próximo ao garoto, imagino. Os pais? Isso faria sentido. Eu sei como os meus pais iriam se sentir, ou a sua mãe, mas ainda tem a questão da espera. Se os pais de algum jeito descobriram, e eu não vejo como,
Por que esperariam quase um ano para fazer alguma coisa? E como teriam ficado sabendo do telefonema da Ellen? Se é que foi mesmo ela quem telefonou. Nem isso nós sabemos ao certo. Está aí uma coisa que podemos descobrir sem nenhuma dificuldade, disse Ray. Basta perguntarmos a ela. E assim que o Barry puder receber visitas, saberemos muito mais. Talvez ele até tenha visto a pessoa que atirou. De noite, num campo escuro, a pessoa viu o Barry, não viu? Tinha luz suficiente para mirar com uma arma. A Ellen ainda está no estúdio, Julie falou, olhando o relógio. Normalmente chega em casa perto das 5. Vamos até lá para ver o que ela tem a dizer. Por mim tudo bem, disse Ray. Podemos matar meia hora aqui até ela chegar em casa. Vamos caminhar pela margem do rio como a gente costumava fazer. Pensei muito neste lugar durante o último ano. Sei que isso parece loucura. Quer dizer, lá estava eu com todo o sol da Califórnia, o mar e as praias, e não parava de me lembrar do cheiro desses pinheiros, do riacho e da minha namorada ao meu lado. Tinha ido longe demais e sabia disso. Pôde ver Julie se retesar. Não, disse ela. Dá aqui aquele recorte. O negócio do acidente? Ray tinha colocado o papel de volta na carteira. Tirou-o de novo, lentamente, deixando a carteira aberta por um instante a mais para que Julie pudesse ver o retrato dela própria sorrindo para eles. O retrato era de um ano antes. Ela vestia jeans e top. Seu cabelo estava solto e com movimento, e havia rugas provocadas pelo riso em torno dos olhos. Naquele momento em que lhe entregava o recorte, Ray percebeu com um sobressalto quanto os olhos dela tinham mudado desde que aquela foto fora tirada. Já não existia neles o menor sinal de alegria. Eram olhos que não riam havia muito tempo. Tomando cuidado para não encostar na mão de Ray, Julie pegou a notícia e abriu. Filho de Michael e Mary Gregg, leu em voz alta, que moram na Morningside Road, 1279, Nordeste. É perto daqui, Ray. É uma dessas estradinhas ao sul do lugar do acidente. Pode ser, já que o menino estava voltando da casa de um amigo. Ray. Ela inspirou profundamente. Quero ir lá. Aonde? Na casa dele. Você tá doida? Ray indagou incrédulo. Por que você faria uma coisa doentia dessas? Não é mais doente do que vir até aqui. É você quem fica dizendo que precisamos encarar e reviver tudo e entender o que está acontecendo. Se vamos fazer isso, acho que precisamos ir até a casa e falar com os pais dele. Falar com os pais dele? Ray tinha certeza de que não tinha ouvido direito. Você está dizendo que nós simplesmente deveríamos ir até lá, tocar a campainha e dizer: Oi, nós estávamos no carro que atropelou o filho de vocês e queremos conversar para ver o que acham disso. Você tá louca. Você sabe que não foi isso que eu quis dizer, Julie falou bruscamente. E não estou louca coisa nenhuma. Nós chegamos à conclusão de que as pessoas que mais têm direito de nos odiar são a mãe e o pai do garoto. Como é que vamos descobrir alguma coisa sobre eles se não formos vê-los? Você disse falar com eles. Falar sim, mas não sobre isso. Eu achei... Ray, será que não podíamos bater na porta, nos apresentar e dizer que estamos com um problema no carro? Podemos dizer que os nossos celulares morreram e pedir para usar o telefone. Se não forem eles, não fará diferença. Só vão achar que somos dois adolescentes que vieram ao parque e não puderam descer a serra. E se forem eles que estão atrás de nós? Nós saberíamos, disse Julie. Tenho certeza de que eu saberia. Quando nos vissem, quando ouvissem o nosso nome, seu rosto denunciaria o choque de nos ver na porta de casa. Poderia fazê-los ir direto para a arma, Ray completou. Se foram eles que atiraram no Barry, não acha que iriam querer acrescentar mais dois à lista? No próprio quintal, Julie balançou a cabeça. Seja sensato. Estamos em plena luz do dia e certamente haverá vizinhos. É diferente da situação com o Barry. Além disso, eu simplesmente não consigo acreditar que existe alguém por aí que quer matar todos nós. Ainda acho que foi um maluco drogado e que o coitado do Barry teve o azar de estar no lugar errado, na hora errada, exatamente como, bem, o pequeno Daniel Gregg. Não gosto disso, falou Ray. Como eu disse, é doentio. Eu com certeza não quero ver essas pessoas. Mas eu quero. A voz de Julie era grave e firme. A mesma voz que um ano antes afirmara terminantemente: acabou, Ray. O que quer que houvesse entre nós acabou. Quero me libertar de você, dos outros, de tudo o que me faz lembrar daquela noite horrenda.
Ela tinha falado sério daquela vez e falava sério de novo. Eu quero vê-los. Se vamos encarar isso, então vamos encarar de verdade. Vamos saber. Eu vou até a casa. Se você quiser me levar, ótimo. Se não, pegarei o carro da minha mãe e irei sozinha. Fim do capítulo 9.